Muito boa noite, eu sou Felipe Raimann, aluno do segundo ano do curso de Teologia do Sesumar. A nossa proposta aqui é fazer um podcast conforme orientado pelo nosso professor Felipe Fernandes e também baseado em todo o conteúdo ministrado pelo nosso professor Saulo Henrique Justiniano. A proposta aqui é discutir sobre um personagem ou sobre um ponto de tudo que está sendo falado no nosso livro de aprendizado na matéria de História da Igreja, isso no seu livro de número 1, são 2 livros, estamos aqui fazendo o primeiro. Para tanto, nós escolhi, melhor dizendo, o personagem Moisés, que claro, na Bíblia ele figura como o primeiro profeta, de certa assim entendido na Bíblia, o precursor de todas as leis, de toda a normativa da Torá, como conhecemos, como vemos escrita, em seus 613 ensinamentos que foram dados por Deus. Moisés, que tem o seu nascimento de forma miraculosa, tendo o contexto de que à época Faraó determinara a morte dos primogênitos que eram nascidos ali na província de Gósen, onde os israelitas até então moravam, onde o povo hebreu na época morava, até então não era exatamente uma nação. E assim que é desmamado, ou entre aspas, assim que não é possível mais contê-lo dentro da casa, ele é jogado ao Nilo em toda uma preparação do que poderíamos chamar de pequeno barco. Moisés é encontrado pela filha de Faraó, que por razões oclusas, não sendo exatamente o costume da princesa de banhar-se no Nilo, acha-o e o cria. Moisés tem essa beleza de ser educado, de ser retirado primeiramente do Nilo e após isso ser adotado pela filha de Faraó, ser educado. Segundo dizem alguns autores, o conhecimento de Moisés era tão interessante que poderíamos dizer que ele teria aproximadamente 22 faculdades. Não se tem exatamente a lógica, mas é uma suposição de alguns autores. Veja que ele rejeita ser chamado filho da filha de Faraó, tem um episódio em que ele tem uma desavença entre vias de fatos com um egípcio, e após isso gera sua ida até a cidade onde seu sogro, então futuro sogro, cuidava de ovelhas. Após isso ele se casa com Zípora e nesse contexto da sua morada, da sua passagem por Midian, ele tem um encontro com o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, em uma sarça que não se consome, recebe a missiva de voltar, resgatar o povo de Israel e, por fim, trazê-los a uma terra que era promessa desde os antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ele vem de forma apreensiva, ele é ajudado, claro que por Deus, através de Arão, que trabalha ali como seu interlocutor entre Faraó e ele, o povo, até que, após o cumprimento de 10 pragas, é possível que eles saiam da terra. O interessante é que ele sai por um caminho vergonhoso, volta por um caminho pensando no que fazer e vai pelo mesmo caminho como líder, agora constituído como um homem a quem Deus chamou. Termino o raciocínio sobre um texto de Deuteronômio 34 e verso 4, porque lá está registrado que Moisés não teve o privilégio de adentrar a Terra Santa, a Terra Prometida. Ainda seria um processo com outros personagens que aqui não cabe mencionar. Porém, Deus fala com ele e coloca sobre ele as questões que de fato a promessa aconteceria, estava acontecendo em um contexto muito maior do que os anos de vida dele pudessem visualizar. Ele verifica e Deus mostra para ele toda a extensão da terra, o que é maravilhoso, o cumprimento da sua profecia. Há uma precursão aqui da gente indicar livros.
eu gostaria de fazer menção da história do cristianismo, é do Bruce Shelley. Ele fala de forma assim, entre aspas, pormenorizada dos tempos históricos, desde os primeiros apóstolos até chegar mais ou menos nos nossos dias. Após esse também, gostaria de citar aqui o livro do Eusébio de Cesareia, que é o livro que também o nosso professor Saulo fez menção. Tenho ele, é um livro acessível, se você puder adquiri-lo, vai lhe somar o conhecimento, principalmente no que tange aos assuntos que estão ligados ali ao século I até o século V. O livro anterior que eu fiz menção ele já é um pouco mais amplo. Muito obrigado, que nós possamos somar mais conhecimento, e obrigado ao Unicesumar pela oportunidade de sermos formados teólogos e podemos mudar a nossa realidade, a nossa igreja, as pessoas à nossa volta, através do conhecimento que nos está sendo ministrado. Boa noite.